Amados, eu quero falar com você uma palavra, e é uma palavra que Deus tem dito ao meu coração há um tempo, e eu creio que Deus vai falar com você poderosamente. Então, se você é um profeta, olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus vai falar com você. Amém? Ninguém diga amém, ninguém diz amém. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que está em Filipenses, lá no capítulo 3 de Filipenses, que nós vamos ler a partir do versículo 2, tá bom? Livro de Filipenses, e a partir do capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Está aqui no telão, você pode acompanhar por aqui também. Diz assim, vou pegar a partir do primeiro versículo, né? Melhor. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que temos ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não nos foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por intermédio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim confiado, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações, pois isso está a vossa glória. Fala comigo assim: glória a Deus. Agora abre, por favor, em Filipenses. Na verdade, eu abri foi Efésios, né? Abre em Filipenses. Ninguém falou comigo. Estou comendo você aqui. Filipenses agora. Amém. Eu estou vendo, eu falei assim: esse texto está parecendo Efésios. Vocês não são bons amigos? Vamos lá. Então vamos. Complete, né? Vamos lá, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2. Amém. Agora vamos lá. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, um fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aqueles diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fala comigo, glória a Deus. Põe a mão no ombro do irmão ou da irmã ao seu lado e vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ministra a nós o Teu querido. Revela-nos através das Tuas doces palavras, palavra de sabedoria, palavra de revelação, que Tu, ó Espírito Santo, possa trazer sobre nós entendimento, graça, e que o Senhor possa nos liberar hoje, para que todos nós possamos viver de maneira, Senhor Deus, a alcançar todo o propósito que o Senhor tem colocado a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Fala comigo, glória a Deus. Eu preciso ser objetivo com você. Eu quero ser bem breve com você, mas muito objetivo com você através dessa ministração. Eu tenho falado com a minha esposa a respeito das nossas meditações diárias. Eu e a minha esposa, nós temos o hábito de, pela manhã, nós oramos, nós lemos o Evangelho, lemos a Bíblia, e nós temos o hábito de conversar entre nós. E ela fala comigo a respeito de uma revelação que Deus deu ao coração dela, eu falo das revelações que Deus deu ao coração a ela, e coisas tais. E esses dias, nós estávamos relembrando algumas coisas que Deus nos disse há tanto tempo mesmo. Promessas que foram feitas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, muito tempo atrás. E que às vezes parece que nós havíamos esquecido elas. Mas no momento oportuno, Deus nos faz lembrar daquilo que Ele disse para nós. E é interessante porque a gente quer talvez imaginar o movimento do Espírito Santo, ou o movimento de Deus, dentro daquilo que nós temos de uma perspectiva de tempo. Eu não sei se todos vocês sabem, mas nós funcionamos muito bem no tempo que é o Cronos. O tempo Cronos é o tempo dos meses, dos dias, das estações. E se a gente seguir pelo tempo Cronos, nós vamos pensar assim: poxa, daqui a um dia, ou daqui a um ano, isso já foram há 10 anos atrás. Essa é a nossa forma de que a gente possa compreender a dimensão do tempo. E isso pode, de tal maneira, criar no meu ou no seu coração uma ansiedade, porque a gente pode dizer assim: puxa vida, está demorando. Porque quando eu olho para trás, eu falo assim: poxa, Deus me fez uma promessa, e vamos dizer que essa promessa foi feita há 10 anos atrás, então eu posso dizer isso para assim: poxa, está demorando. Nós erramos em contar tempo dessa forma, porque a Bíblia fala que existe um tempo que é o tempo de Deus, que é o Kairos, e o Kairos é o tempo perfeito de Deus. Deus, Ele não conta tempo como eu e você conta tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. E todas as vezes que Ele se move, Ele move no tempo certo. Ele nunca chega atrasado em lugar algum, em estação nenhuma. O tempo está nas mãos de Deus. Nós pensamos tempo Cronos, e Deus pensa tempo Kairos, no tempo perfeito do seu agir. Por isso, quando você pega a Bíblia e você vai ler, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, você pega Isaías, por exemplo, Isaías vai dar uma palavra falando do servo sofredor. Ele fala de Jesus que haveria de vir, que se passaram 100 anos, até que Jesus ele veio, e ele cumpriu aquela palavra profética que era dada sobre ele por boca do profeta Isaías. Davi falava de Jesus. Toda a palavra de Deus, se você pega Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali Deus está falando de Jesus, que é o descendente de mulher, que ia pisar na cabeça da serpente, que é Satanás. E essa palavra foi dita tão logo o homem e a mulher conceber o pecado e ser afastado de Deus. Então Deus diz: eu estou no controle do tempo, eu estou no controle das estações. E Deus não é pego desavisadamente. Deus, Ele controla e sabe todas as coisas. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus sabe todas as coisas, e Deus age no tempo perfeito. O que eu quero que você comece a entender e colocar algumas coisas no seu coração,
que pode ser que você está sofrendo muito, que você talvez esteja com muita ansiedade, que você esteja meio que desesperado, porque ao seu tempo você julga que Deus deveria já ter resolvido um problema A, B, C ou D. E talvez nós não temos essa perspectiva de um movimento perfeito de Deus. A gente pode pensar de uma forma errada que Deus não ama a mim, ou que Deus não ama você, ou que Deus não está atento a mim, ou que Deus não está atento a você. Sim, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele está atento a respeito da história da minha e a respeito da história da sua vida. O Josiel disse que com 2 anos, uma criança de 2 anos, sofreu o abandono de um pai. Josiel, você tem quantos anos, filho? Eu falei o quê? Josiel, amém. Josiel, vai lá. Franciel, perdão, Franciel. Quantos anos? 30, amém. 30 anos. Eu tenho pegadinha, tá? Ele tem 30 anos. Mas ele está falando de uma história de 2 anos. Olha como é poderoso uma história de um trauma, de uma falta e de um abandono, que faz com que o homem, já marmanjo, ainda carrega consigo, na sua construção da sua história, uma dor e uma ferida, por 28 anos. E talvez ele poderia ter pensado algumas vezes assim: Deus me abandonou, Deus não me viu a minha dor. Aonde estava Deus no momento que eu mais precisava dele? E provavelmente, por não ter até então a resposta a essas perguntas, ele pode ter feito um caminho que pode ter causado para ele também um acúmulo de dores. Mas quão importante é nós nos voltarmos para Deus. Quão importante é entender o apóstolo Paulo quando ele fala que uma coisa só ele tem a mente e o coração voltado para a alma. É importante olhar para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, eu volto na sua história, o apóstolo Paulo é homem de história. E o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, é Saulo. E diz ele que ele é de uma nascença hebreia, ele é hebreu. Ele não é qualquer hebreu, ele é um homem culto, ele é alguém que estudou as leis do judaísmo, e mais do que isso, ele é cumpridor das leis. Ele diz que ele era irrepreensível. Se você olhasse para o Paulo, você falaria assim: puxa vida, o Paulo é um homem santo, o Paulo é um homem justo, o Paulo não prostitui, o Paulo não faz isso, o Paulo não tem vícios, o Paulo é um homem bom. Porque ele vivia para cumprir uma lei. Mais do que isso, Paulo está dizendo a respeito de si que ele era um homem, um religioso muito fervoroso. Por que eu sei disso? Porque este homem, por dizer que amava tanto a Deus, ele começou a perseguir o início da igreja cristã, que era conhecida como uma seita do caminho. E ele se colocou, com toda a sua devoção a Deus, ele se colocou para poder impedir o avanço daquela que era a seita do caminho. Ele era um homem de um propósito. O propósito dele era viver a sua religião. O propósito dele era agradar a Deus. O propósito dele era fazer as coisas corretas e certas. Até que teve um dia que aquele homem, ele teve um encontro com Jesus. É interessante que, sim, de uma certa forma a gente pode pensar que Paulo busca encontrar e ter comunhão com Deus, sim, na sua religião. Mas um dia Jesus veio ao encontro de um Saulo. Ele estava indo com cartas, com autorizações para poder prender os cristãos. E no meio do caminho, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele escuta a voz e vê uma luz. Ele fica cego por 3 dias. E naquele dia, Jesus se apresentou para o Saulo. E depois de que Jesus se apresentou para Saulo, Jesus também deu um propósito para que Saulo pudesse viver e caminhar. Deus disse que ia ensiná-lo a padecer por Cristo. Agora este homem, Paulo, ele está escrevendo a outros irmãos e irmãs.
Ele está dizendo o seguinte, que ele fez uma escolha, e a escolha dele foi simples. Ele fala assim: eu vou prosseguir para o alvo. O que eu mais quero é conhecer Deus, o que eu mais quero é conhecer o poder da ressurreição, o que eu mais quero é conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer o que é sofrer, o que ele sofreu. Eu quero entender Jesus, eu quero de fato gastar a minha vida em conhecer esse homem. Mas é incrível que ele vai dizer algo. Ele diz assim: mas e para isso eu vou deixar para trás, eu não vou levar mais comigo a minha história, o meu passado. E deixa eu te dizer uma coisa: para que você possa viver no futuro, você precisa deixar o passado. Para que você possa viver as promessas de Deus na sua vida, você precisa decidir abandonar algo. E aí Paulo entendeu isso. Paulo fala que ele tem algo diante dele, e Paulo fala o seguinte: ele via as corridas da Grécia, e como nós vemos, você já viu quando um campeão chega na reta de chegada, na reta final, o que ele faz? Ele estufa o peito, ele se estica por completo para que ele seja o primeiro a chegar. E Paulo fala que o avanço que ele faz é igual esse corredor. Ele está esticando, ele faz força, ele quer ir para frente, ele não quer que nada venha segurar ele mais, mas ele tem uma vocação, ele tem um propósito, ele anda para as coisas que diante dele estão. Então ele está esticando para poder tocar, para viver, para experimentar o que Deus tem para ele de novo. E Paulo é incrível, que ele vai dizer que tudo aquilo que ele recebeu da cultura judaica, todos os seus ensinamentos, todas as suas insígnias, tudo que ele construiu, Paulo fala que isso é um refúgio. E algumas tradições dizem que isso é um esterco. Isso significa que não são nada diante da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto eu meditava nessa palavra para compartilhar com vocês, e ouvindo os meus irmãos, o que isso quer dizer? O Franciel, ele teve uma revelação. Nesses dias, Deus mostrou para ele que Deus é Deus das viúvas e Deus é Deus dos órfãos, porque a Bíblia diz isso. Nesses dias ele conheceu o Deus das viúvas, ele conheceu o Deus dos órfãos, que faz com que o solitário habite em família. Esse dia os olhos dele se abriram e ele pôde ver que o Deus Todo-Poderoso, aquele que o ama, não abandonou a ele e não abandonou a sua mãe, porque ele estava no lugar da cena. Mas talvez nem eu e nem você conseguimos olhar e perceber Jesus nas nossas histórias, porque possivelmente nós estamos presos por demais na dor do nosso sofrimento. A gente precisa entender algo, que Jesus, ele está em todos os lugares, em todas as cenas, em todos os lugares Jesus se faz presente, em todos os lugares ele é bom, em todos os lugares a misericórdia dele dura para sempre, em todos os lugares ele é um Deus que cuida de você, em todos os lugares ele é um Deus que ama você, em todos os lugares ele é um Deus que se importa com você. Paulo está dizendo isso. E nós começamos a aprender algo muito importante. Por quê? Porque Deus é um Deus de novidade. Veja, Deus se apresentou para Abraão. E quando ele apresentou-se para Abraão, está em Gênesis, capítulo 12, Deus olha para aquele homem e fala assim: Abraão, é necessário que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação. Abraão, um homem que vivia em Terã, na companhia do pai, da mãe, num contexto tribal, onde as pessoas, para você entender mais ou menos, é aquele irmão ou irmã que tem a casa, é mais ou menos o quintal da sua casa,
a sua casa está aqui, à sua direita mora seu pai, sua mãe, à sua esquerda o seu irmão, em cima de você mora também parente. Então, quando a gente mora tudo junto de parente. Quem conhece alguém pelo menos que é assim, que mora tudo junto de parente? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos vocês conhecem uma pessoa que é assim? Não você, mas conhece uma pessoa que é assim, mora tudo no mesmo parente. Assim, esse é o contexto espiritual. Eles estão todos juntos, tudo junto, tudo que é de um e de outro. Então eles estão construindo uma caminhada junto. Mas veja uma coisa interessante: Deus, quando Ele quer mexer com alguém, ou quando Deus quer impulsionar alguém para que ele possa viver um projeto que Deus tem para ele, Deus começa a falar com eles assim, comigo, com você, com todo mundo: sai, deixe, avança, você precisa se movimentar. E Deus chega lá para aquele homem e vai dizer para Abraão assim: você precisa deixar, Abraão. E o que significa deixar? Que é o princípio da bênção da união. Quando Deus faz o homem e a mulher, Deus também fala para o homem: por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, vai se unir a uma mulher. Algo poderoso deixar. Aquele dia, o que aconteceu? Acontece que ele fala para Abraão, e Abraão então ele precisa tomar uma resolução. O que era favorável para Abraão? Irmãos, morar no meio da família tem suas vantagens. Abraão tinha alguns benefícios que lhe eram dados porque ele morava com a sua família no meio dos seus. Mas sabe uma outra coisa que me chama a atenção de Abraão? É porque as minhas percepções, o meu jeito de ser, a minha fala, a maneira de compreender as coisas, eu estou recebendo daqueles que eu caminho mais próximo. Então, a família é geradora de uma visão, de uma cosmovisão mais ampla. Ela é geradora de um comportamento na vida de filho de seus familiares. Você já viu um filho que fala como um pai, que anda como um pai, que tem um comportamento como um pai? Ele aprende, assimila por andar junto. Só que tinha um bolo aqui. O pai de Abraão não cumpriu o que Deus havia chamado a ele para cumprir. O pai parou e travou no seu propósito. E Deus olhou para Abraão e disse para Abraão assim: você precisa sair do meio da sua parentela. O que eu aprendo com isso? Deus está querendo dizer para ele assim: Abraão, você chegou no limite, filho. E para que eu possa expandir o seu campo de visão, para que você possa entender o que eu quero fazer com você e através de você, eu preciso que você venha romper com o limite da sua casa. E a primeira coisa que Deus faz com Abraão é o seguinte: olha para as estrelas, conta elas. Então Deus está estimulando Abraão para que ele possa colocar foco agora sobre outras coisas, sobre o impossível, sobre as coisas que talvez ele nunca pensou que um dia ia viver e estar. Então Deus está chamando a atenção dele para fora do ambiente da sua família, para fora do ambiente da sua casa. Eu não estou dizendo que a casa de Abraão é ruim, significa que na casa chegou no limite e ele precisa aprender a olhar para os novos lugares. Quem está entendendo? Levanta a mão. Eu vou deixar isso mais claro. Quando eu leio Josué, capítulo 3 de Josué, quando o povo estava sendo preparado para sair, para viver a promessa de entrar na terra de Canaã, a terra das delícias, Josué, ele chega com a liderança dele e fala assim: galera, está na hora, passa no meio do povo, avisa eles que daqui a 3 dias nós vamos subir e nós vamos tocar, nós vamos ir para a promessa, nós vamos conquistar a terra de Canaã que Deus prometeu para a gente. Então Josué está falando com a galera, os líderes estão falando com a galera, mas Josué diz para eles assim: mas diga que os levitas vão colocar a arca sobre o ombro, e diga ao povo para que eles possam guardar uma certa distância da arca, porque
eles vão passar por caminhos novos, caminhos que nunca foram pisados. Então o que significa? Josué entendeu que agora o tempo do deserto está acabando. E no deserto, Deus estava lá, porque Deus curou aquele povo. Deus estava no deserto, porque Deus deu comida para aquele povo. Deus estava no deserto, porque Ele deu água para aquele povo. Deus estava no deserto, porque Deus tratou ele de uma maneira sobrenatural. Mas fala comigo assim, no deserto tem uma comida de deserto. Fala comigo. Era o maná. Agora, veja bem, agora o povo vai acessar um ambiente novo. Ele vai deixar de estar no deserto para entrar nas cidades. E Deus está dizendo assim: então vocês precisam entender que o caminho é novo. Vocês nunca passaram por esse caminho. Por isso, os líderes, os profetas e sacerdotes vão à frente, com a arca, com a presença. E aonde eles pisarem, vocês pisarão depois. E esses dias, pensando sobre isso, eu falei assim: uau, isso é incrível. E aí eu quero dar meu testemunho pessoal para vocês. 3 meses de igreja Vida Church, e eu estou aprendendo com Deus. Esse encontro vida, o que me chamou mais a atenção do encontro vida é que Deus me disse a respeito desse encontro, como ele seria há tempos atrás. E eu disse: uau, isso é poderoso, isso vai ser legal, isso vai ser uma bênção. Então nós estamos começando a andar por um caminho novo. E significa que quando eu acesso um caminho novo, não significa que aquilo que eu vivi no passado não é bom, ou talvez não seja ruim, mas significa que quando eu preciso deixar alguma coisa, não é apenas deixar coisas boas. Porque coisas ruins, porque coisas boas podem te prender também. Boas lembranças podem te prender também. Boas conquistas podem prender você de avançar. É verdade que as coisas más é mais fácil da gente largar para avançar. Agora veja, o apóstolo Paulo, ele não largou coisas ruins. Ele construiu um nome, ele construiu uma reputação. Ele era reconhecido no meio do povo judeu. Ele era alguém ouvido, ele era um líder no meio desse povo. Ele não está largando coisas ruins para trás, coisas boas. Então olha para o seu irmão e fala assim: para avançar, você precisa ter coragem de deixar e abandonar o seu passado, seja ele bom, ou seja ele ruim. Você está entendendo? Franciel, ele disse passado ruim, correto? Que prendeu ele durante 28 anos. E quando ele recebeu uma palavra de Deus que eu não deixei você só, não deixei sua mãe sozinha, então ele está dizendo o seguinte: agora eu sou curado, agora eu posso falar sem chorar, agora eu posso lidar com isso de uma maneira diferente. Por quê? Porque agora ele está aprendendo a pisar no novo caminho, agora ele está aprendendo a ter novos sentimentos, agora ele está aprendendo a ter uma nova visão, agora ele enxerga a vida de uma forma diferente, agora ele percebe o Deus que cuida dele, agora ele sabe que Deus está com ele, agora ele é portador das boas mensagens para as pessoas, porque o Senhor, Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se encontrou com ele, abriu os seus olhos. E o que ele precisa então, a partir de hoje? Deixa a história das dores e feridas no passado. O que cada um de vocês que vivenciaram aqui no nosso encontro vida precisam fazer, se receberam uma palavra de Deus, vocês liberaram perdão para alguém, então sepulta o passado no passado, não carrega uma sobrecarga do seu futuro. E deixa eu te explicar uma outra coisa. A Bíblia fala de uma mulher, não diz o nome, mas fala que ela era samaritana, e essa mulher era uma mulher que não teve sucesso na vida sentimental. Aquela mulher tentou não com um homem, ou com 2, ou com 3 homens, com 5 homens ser feliz, e não era feliz.
Aquela mulher vivia a exclusão, sozinha, solitária. E talvez a perspectiva de vida daquela mulher era: eu não terei um futuro glorioso. Até que Jesus se apresenta para ela, até que Jesus cura aquela mulher, ressignifica a sua história, até que Jesus então ele toca na mulher samaritana, os olhos dela se abriram, e aquela mulher, eu sei que ela foi curada, porque ela vai ao encontro de quem ela se escondia, do povo da Samaria. Se aquela mulher era presa na vergonha, agora ela foi livre por causa da sua ousadia. E aquela mulher, ela vai agora, se apresenta à cidade, e o discurso daquela mulher é: eu encontrei um homem. Para a cidade não era novidade nenhuma, porque ela já estava com o 5º homem. Mas algo mudou na fala, algo mudou na expressão, algo mudou na sua comunicação, porque a Bíblia fala que aqueles que a ouviram se reuniram e foi se ter com Jesus. Boa parte da cidade foi encontrar com Jesus no poço fora da cidade, e Jesus lhes falou o coração. E o que Jesus falou no coração de uma cidade foi tão bom, porque Jesus ia passar por lá um dia. Eles seguraram Jesus. E se eu não estiver enganado, Jesus ficou por 3 dias naquela cidade, falando, comendo, se relacionando com eles. Quem tem um processo de cura e resolveu o seu passado, tem a ousadia para se impulsionar para o futuro. Mas eu quero que você entenda uma coisa: tem algumas pessoas que estão presas em palavras de acusação, de culpa forte dentro de você, o diabo falando com você que você não tem direito a ser feliz, porque o que você fez é ruim. Irmão, eu quero que você entenda algo agora. Deus te deu o direito para você ser feliz. Deus te deu o direito para você ser livre. Deus te deu o direito para você prosperar. Deus te deu o direito para você ter uma vida abençoada. E Ele fez isso através de Jesus Cristo, aonde nós recebemos a graça divina, aonde nós recebemos um tempo novo, aonde nós vamos pisar um novo caminho. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: não se deixa mais prender. Fala com ele: não se deixa mais prender nos dardos e nas setas de Satanás. Não fique mais debaixo da sua culpa. Deixa eu explicar algo para você, para que você entenda isso melhor. Se você se arrepende hoje, aqui e agora, se você dobra o seu joelho aqui e agora, se há no teu coração um arrependimento, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus diz que a função dele é convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus te convence do seu erro e do seu pecado, e se você confessa o seu erro e o seu pecado de todo o seu coração, no exato momento que você abriu os seus lábios e confessou com o seu coração, um novo caminho se abriu para você. Você entendeu isso? Então dê glória a Deus. Um novo caminho se abriu para você. Significa que você já pode deixar para trás o passado. Eu não estou mais condenado. Eu estou vivo em Cristo. Eu não estou mais no inferno. Eu estou com Cristo sendo salvo. Porque eis que as coisas novas se fizeram. Paulo, para a gente encerrar, ele entende isso. Paulo fala assim: mas eu vou gastar a minha vida em conhecer esse Jesus. Eu vou gastar a minha vida em compreender essa pessoa, em compreender o seu amor por mim, o seu sacrifício feito por mim. Eu vou gastar tudo para conhecer a Cristo. Portanto, o fracasso de ontem, ou a vitória de ontem, não é domicílio do apóstolo, porque o apóstolo escolheu morar no seu futuro, nas coisas que estão adiante dele.
Pergunta para o seu irmão: aonde você está decidindo morar? No poço das suas feridas? No lugar das suas murmurações? No lugar dos seus fracassos? Você fez cabaninha ali? Aonde que você está escolhendo morar? Eu escolhi morar no meu futuro. Portanto, para acessar o futuro em Deus, olha para alguém e fala assim: você precisa mudar a sua mentalidade. E agora eu quero falar especificamente para os meus irmãos, para estartarem vocês algo. Eu já vou orar com vocês. Deus está gerando uma mentalidade de um novo caminho. A mentalidade que nós funcionávamos antes não nos serve mais. A forma de projetar e pensar a igreja da forma que nós fazíamos antes já não nos serve mais. E não é porque é ruim, e não é porque eu estou desdenhando nada, mas é porque Deus está nos colocando num novo caminho. E você precisa entender isso, que os lugares onde nós estamos pisando são lugares inéditos, e nós estamos conhecendo o amor de Deus, o propósito de Deus e o que Ele tem para nós. Eu só tenho um propósito no meu coração que Deus me deu: amá-lo e conhecê-lo, fazê-lo conhecido e fazer conhecido na cidade de Muriaé. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu ainda não sei muitas coisas, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu vou aprender muitas coisas, como nós aprendemos muitas coisas no Encontro Vida, um projeto toda a escola, caminhando com você, ouvindo a Lauciano, o Eliseu. Como é bom sentar na mesa com ele. Eu tenho falado com ele que nós estamos, eu e ela, redescobrindo algumas áreas do nosso ministério. Como é precioso sentar na mesa de irmão, ouvir a história do irmão. Eu não conhecia a história da Lauciano e do Eliseu até sentar na mesa deles. E a Érica veio no carro falando comigo assim: meu bem, que testemunho poderoso, que coisa linda. Nós vamos desafiar ela para dar um testemunho. Não perca a oportunidade hoje de sentar nas mesas que são abençoadas. Não perca a oportunidade de fazer amizade. Não perca a oportunidade de dar umas boas gargalhadas com amigos e de ser edificado através da vida de irmãos. Não perca a oportunidade de abrir o seu coração para o outro, principalmente para o Espírito Santo, que quer nos ensinar a viver um novo caminho. Fique em pé, por favor, quero orar com você. Os meus irmãos vão tocar uma canção. E eu sei, ou eu imagino, que boa parte de nós que aqui estamos desejosos para viver um caminho novo, um caminho de bênçãos. Senão você não viria até aqui. Mas eu quero te pedir para você fazer algo. Se você puder, enquanto os meus irmãos vão tocar uma adoração, não cante, feche os teus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta. Na sua história, existe alguém que você precisa perdoar? Existe alguma coisa que você precisa deixar? Existe na sua construção da sua história alguma área que ainda está te impedindo de avançar? Você pode fechar os seus olhos? Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tomara em
Uma vez, o templo de Jerusalém fora destruído. 70 anos, o povo ficou sem um lugar da sua adoração. Mas tinha uma palavra profética de uma segunda casa. Eles levantaram o templo, uma segunda casa, mas aqueles moradores antigos de Jerusalém que conheceram o primeiro templo, quando olharam para o segundo templo, eles falaram assim: esse segundo templo, a extensão dele é menor do que o primeiro. E ao invés deles celebrar a glória da segunda casa, eles começaram a chorar e a lamentar. Foi então que a palavra de Deus diz que esse não é tempo de pranteartes ou chorastes, mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira casa. Então Deus estava dando uma direção ao povo e dizendo o seguinte: ei, você precisa largar o seu passado, você precisa deixar para trás algumas coisas, lembranças boas, histórias boas, incríveis. Você precisa entender que é um novo movimento, é uma nova direção, é um novo começo para a sua vida, e você precisa abrir, celebrar, se alegrar. Talvez você vai precisar disso sim. Dizer para o Espírito Santo, dizer: Deus, eu quero sair deste lugar, porque eu quero viver coisas maiores. Por isso eu estou entregando nas suas mãos. Mas talvez você tenha dores e feridas no seu coração. Pessoas que ainda moram no seu presente. Pessoas que estão sabotando o seu futuro, porque você não deixou elas ficarem no lugar que é o lugar delas, que é o passado. Se você, querido, entende isso, eu quero te orientar numa oração. Você vai colocar a mão no seu coração. Eu te peço para que você ore assim, fala assim: Senhor Jesus, hoje, agora, eu decido perdoar. Diga o nome da pessoa ou das pessoas. Libere as pessoas do seu coração. Libere as histórias do seu coração. Libere, fala isso. Eu estou liberando. Fala assim: Jesus, eu estou liberando. Eu vou te pedir para você fazer algo agora melhor ainda. Abençoa essa pessoa agora. Diga: Senhor, eu estou liberando e estou abençoando essa pessoa, para que ela possa viver, se encontrar com você e ela seja feliz. Aleluia. Deixa eu orar por você agora. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor toque agora no meu irmão e na minha irmã, e que o Senhor libere sobre ele e ela uma unção que cure o seu coração, sua alma, seus sentimentos, suas lembranças. Espírito Santo, comunique ao espírito do meu irmão a sua verdade, que eles ouçam a tua palavra, que diz a eles quem eles são para você. Em nome de Jesus. Escute o que o Espírito Santo de Deus está te falando. Eu ainda quero orar com alguns irmãos que entenderam que precisam deixar coisas boas mesmo para trás, para viver coisas novas. Então diga para ele, fala: Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, eu tenho um desejo no meu coração, que é conhecer você, amar você, andar contigo. Por isso, até mesmo o meu passado, das bênçãos, das coisas boas, eu te agradeço por tudo que
que o Senhor me deu até aqui. Porém, eu quero deixá-las no passado para viver o que o Senhor tem para mim, no meu futuro. Eu estou me abrindo, Jesus, para viver o novo do seu coração. E eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode dizer um amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deixa eu te dar uma orientação. Escreve agora no seu plano de notas do seu celular, na Bíblia, aquilo que Deus falou com você. Esse é o seu registro. Essa é a sua promessa. Essa é a visão de Deus para você. Por que eu estou pedindo para você escrever a visão? Porque lá no texto de Abacuque, Deus fala assim: escreve a visão, para que você não esqueça, irmão, para que você possa entender que Deus te deu um alvo, Deus te deu um propósito, deu um motivo pelo qual você pode morrer para viver segundo os planos de Deus. Amém? Se você puder ter a mão ao seu irmão, nós vamos receber a bênção. E logo após nós vamos para as nossas casas. Eu quero te desafiar a estar nas células. As nossas casas estão abertas para a gente poder ter uma comunhão gostosa com você. Pastor Vitor disse: vai ali no balcão de informação, se atualize. Talvez tenha uma célula perto de você e você não sabe. Vai ser uma bênção. E vamos, sábado agora, é isso, Leandro? Sábado agora, aonde vai ser? No sítio do Monte Carmelo, é profético. Pertinho da Charretinha, tem uma noite de caldos. Ok? Uma noite de caldos com pagode. Então você pode estar lá, olha lá atrás lá, o Bruno está ali com o negocinho, leva a sua princesa, o seu princeso para lá, vai ser uma bênção. Sábado agora, o Bruno fala com você. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, igreja, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço em alguém, celebre com ele e tenha uma ótima semana, avançando para aquilo que estão diante de mim e de você, em nome de Jesus.